queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é um momento que é bom que você se inscreva e ative o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, onde eu narro as escrituras, para que você possa continuar fazendo tudo o que você faz durante o seu dia e ouça a palavra através da minha voz. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também lá no Telegram. É só você me procurar aí na descrição, nos links, vai direto para lá. E vai ser um prazer ter você comigo em todas as outras plataformas. Amém? Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este tema é de extrema importância entre nós cristãos. Então, esta é uma entrevista feita com um ex-hindu, é um indiano da religião hindu. E ele explica com bastante detalhes a respeito das características da prática da yoga. E ele nos responde se o cristão pode ou não fazer a yoga e qual os desdobramentos desta prática. Então vamos lá. Esta é uma entrevista muito poderosa e eu oro para que você ouça o máximo que puder. Meu convidado de hoje se chama Sandeep, que nasceu e foi criado como hindu na Índia, na casta sacerdotal dos Brahmanes. Ele tinha uma casa de sua família, eles tinham um templo em sua casa, um templo hindu, onde as pessoas vinham e praticavam yoga e adoravam 30 milhões de divindades hindus. E então Sandeep leu a Bíblia e tudo mudou. Deus o chamou para fora do hinduísmo e ele perdeu tudo quando se tornou cristão, porque na Índia, como ele mesmo disse, o cristianismo é perseguido e ele poderia ter sido preso por ser cristão. Então agora ele mora nos Estados Unidos e denuncia o hinduísmo. E alerta a igreja e os adeptos da nova era que o hinduísmo, e em particular a yoga, não podem ser redimidos de forma alguma. Não existe yoga sagrada, ele diz. E é horrível para crianças, ele diz neste vídeo. E ele diz por quê? Ele cita as escrituras hindus porque cresceu lendo-as. Ele conhece os Vedas, ele conhece a Bíblia. Então esta entrevista é fascinante. Embora eu tenha feito muitos vídeos sobre yoga, eu mesmo pratiquei yoga por mais de 20 anos, quase diariamente. Antes de ser salva, aprendi muito nesta entrevista sobre os perigos reais de fazer yoga. E podemos nos esticar, fazer alongamentos, fisioterapia, são todos ótimos, mas se você fizer qualquer uma das posturas ou asanas do yoga, estará se colocando em grave perigo espiritual e violando o primeiro e o segundo mandamento. Ok, vamos ouvir a entrevista de Sandeep e o que ele tem a dizer. Novamente, nascido e criado no hindu, ele agora se autodenomina ex-hindu no Facebook. E a história dele é incrível. Eu só quero te perguntar, antes de tudo, Sandeep, antes de começarmos, sou chamada de racista o tempo todo por criticar o hinduísmo. Sou racista por fazer isso? Absolutamente não, diz ele. Acredito que hoje em dia qualquer coisa que falamos sobre a verdade, seremos chamados de alguma coisa. Sim, faz sentido. O que há de errado em fazer yoga? Perguntou ela para ele. Quando se trata de yoga, responde ele, a Índia é vista como a capital do yoga para o mundo inteiro. Então, pessoal, quem pratica yoga, eu sempre digo que é preciso ir às raízes. Como tudo começou. Como começou a prática da yoga? O que existe na história por trás disso? Mas estou fazendo só alongamento? Mas está se conectando? Mas eu não acredito nos deuses hindus? Estou apenas me alongando? Mas é isso que a escritura hindu diz. Como você deve fazer yoga sem acreditar nos deuses? E a escritura hindu fala ou menciona os deuses hindus? Se não, então qualquer um pode dizer, olha, não diz, porque você sabe, porque você está acusando que a yoga está conectada com o hinduísmo,
Mas se a escritura hindu que fala sobre a yoga, assim há diferentes escrituras hindus, da Yoga Sutras, Patanjali, Shiva, Sahita, temos Yoga Tattva, Upanishad. Agora, se essas escrituras mencionam os nomes dos deuses hindus, veja isso. Mostra uma coisa, que a yoga está de fato relacionada com deuses hindus. Está tudo conectado. Então, cada postura ou asana que fazemos na yoga, ou que eu costumava fazer na yoga, está glorificando uma divindade hindu. É isso que continuamos ouvindo agora. Sim. Há um livro muito conhecido, escrito por um dos mais proeminentes gurus da yoga. O nome do livro é A Luz do Yoga, onde se fala sobre diferentes posturas, como o Surya Namaskar, ou a saudação ao sol. Você está apenas levantando a mão e olhando para cima em direção ao sol. E isso é uma adoração ao Deus Sol. E agora vem a pergunta. A escritura hindu fala sobre a adoração ao sol, ser para o sol? Tudo bem, então temos que recorrer às escrituras hindus. Temos que abrir a escritura hindu como o Legek Veda. Você sabe, acredita-se que os Vedas sejam os mais antigos dos Estados Unidos. Todas as escrituras hindus são vistos como alicerce. Então, se você falar com qualquer hindu, eles dirão, esqueça tudo, vamos abrir os Vedas. Os gurus da yoga, ou os ashrams de yoga na Índia. Eu venho da parte oriental da Índia, então há muitos ashrams de yoga. Frequento o ashram de yoga desde a infância. Se você nasceu em uma família da costa Brahmani, eu venho da costa superior do hinduísmo. Então você vai aos ashrams e vê diferentes tipos de ídolos. Agora, isto é a sua Índia. Essa é a capital mundial do yoga. Então, aqui nasceu a yoga, certo? Quer dizer, se você tem que aprender yoga, você tem que conhecer as raízes. As escrituras, o que as escrituras hindus dizem. Vamos abrir o equipamento Veda. E diz que se conecta ao Deus hindu, lá no capítulo 1. Então, está tudo conectado com os deuses hindus. Como cristãos, não queremos nos conectar a outros deuses, apenas a um nosso único Deus verdadeiro. E não devemos adorar nenhuma imagem de escultura. Você diria, Sandep, que usar o corpo para fazer uma postura como Shiva, que é o senhor da pose da dança, só de fazer a pose você estaria transformando o seu corpo em uma imagem de adoração? Quando falamos de Shiva, temos que ir ao Shiv Puran, que é a escritura mais importante para estudar sobre a vida de Shiva. Como estudamos sobre Jesus, vamos à Bíblia. Para estudar sobre Maomé, vamos ao Alcorão. Então, esse Shuran está claro, menciona que para adorar Shiva você tem que fazer ídolos e poses, como o exemplo do Shiva Sahita, que é uma escritura hindu Shiva que menciona as posturas de yoga, como a Padmasana, que é uma postura de lótus. O começo de uma pose inicial, antes de você fazer qualquer tipo de postura da yoga. Aí você se senta e canta um mantra, Om. E então há muitas outras poses, como Bad Asana e Shas Simhasana, que é uma pose de leão. Na postura do Sahita diz-se claramente que são os presentes do Deus Shiva. Então, se você está fazendo, você está adorando diretamente, mostrando respeito ao Deus Shiva. Você se liberta do ciclo do samsara, que é o ciclo da reencarnação. É muito, muito espiritual. É uma adoração a Shiva. Então, se você abrir o Shuran, você consegue ver a menção dos ídolos que você adora. E o Deus Shiva é um ídolo. Então ela pergunta, muitos cristãos dizem que podem fazer a yoga
e remover todo tipo de adoração a essas divindades hindus. É possível higienizar e redimir a yoga na sua mente, sabendo que você, sabendo agora sobre a verdade da Bíblia, então, como hindu, eu digo, você nunca pode tirar os deuses da yoga, da filosofia da yoga. Quando você lê sobre a yoga, você descobre que o canto do Om é a voz do Deus dos deuses para eles, para os hindus. Então não há como você fazer isso. Se você for um verdadeiro yogi, você tem que acreditar nesses deuses. Você não pode simplesmente fazer as posturas do Namaskar, é uma saudação ao filho, e dizer que não está adorando o sol. Essas são as raízes. Você não pode simplesmente editar e praticar ao mesmo tempo. E ela diz, uma pessoa que faz yoga pode também fazer com que outras pessoas tropecem na idolatria. E poderia ser que um cristão dissesse, não, eu estou praticando yoga sem a idolatria, mas mesmo que ele achasse que está conseguindo isso, ele vai, de certa forma, também levar outras pessoas, possivelmente, para este engano da idolatria. E, curiosamente, se voltarmos para a história da yoga, é uma prática muito antiga. E ela já existia na época até de Jesus. Quando você volta na história dos hindus, as pessoas na Índia, eles já praticavam yoga, mas, curiosamente, Jesus nunca mencionou para os apóstolos para que eles praticassem yoga. Então, mais um fator para olharmos e pensarmos se a yoga poderia ter algo a ver com o cristão. Também, quando olhamos para as escrituras hindus, diz claramente no mandala que a palavra yoga significa jugo enorme, que naquela época se acreditava estar. Yoga está conectada com o deus hindu Indra. Eu costumo dizer que nos centros de yoga, se houver 100 pessoas praticando yoga, de 100 pessoas, 90 cairão na armadilha do hinduísmo. Os outros 10 ainda estarão lá e talvez no futuro 5 eles também entrem no hinduísmo. Acabam ficando fragilizados, voltando-se para o Deus hindu e a filosofia hindu. E toda a nova era é um pacote dentro do hinduísmo. E muitas destas práticas do Tantra Yoga, que é a coisa principal, se abre, são portas que se abrem. Os gurus que vêm para o mundo ocidental, eles introduzem yoga nas escolas, nas universidades, e existe uma grande tendência de se tornar popular. Então, lentamente, você acaba entrando para o hinduísmo. Isso é uma porta para toda a escuridão. A filosofia descrita no hinduísmo é totalmente diferente quando você compara com a Bíblia, pois o hinduísmo fala sobre reencarnação, que depois que você morre, você volta a este mundo. Bhagavad Gita é uma das escrituras mais importantes do hinduísmo, vista como a Bíblia na Índia. Bhagavad Gita, então, no livro 9 fala sobre isso, que você morre e volta para você saber se você é crente ou não, se você vai para o céu. Então, depois dos seus méritos, eles queimam você e você volta para a mesma vida, para o mundo do sofrimento. É como se fosse um ciclo sem fim, não a fuga permanente, até mesmo do ciclo da reencarnação. Você sabe que é por isso que o budista Gautama, quem iniciou o budismo, é parecido também com o hinduísmo. Ele nasceu em uma família hindu. Ele não gostava de algumas coisas do hinduísmo, então ele começou a sua própria jornada de iluminação. Abandonou a sua família e saiu em busca do seu propósito
e construiu a filosofia do budismo. E ela diz, me lembra um poema que fiz por mais de 20 anos com uma série de saudação ao sol, a Bhaverasa, e faz parte da história de Shivas, não é mesmo? Perguntou para ele. Sim, a história é que Ganesha é, na verdade, filho de Shiva, e a cabeça de Ganesha foi cortada por Shiva. E então a cabeça foi cortada e havia um elefante na floresta próxima e existe todo um mito que a cabeça do elefante foi colocada no Ganesha. E foi assim que Ganesha se tornou um deus. E então tem aquele deus do yoga com a cabeça de elefante. Na cultura hindu da Índia existem em torno de 330 milhões de deuses. Ninguém sabe o nome de todos, mas há tantas Shiva e Brahma Vishnu. E também Kali, que era uma das que eu mais praticava na yoga, é a chamada pose da deusa, onde você faz um agachamento e você ali está glorificando a Kali, transformando o seu corpo em um túmulo, onde Kali poderia estar. Muitas mulheres acham que ela é incrível e sempre percebo isso em qualquer prática de yoga. Sempre existe um canto especial para Shiva, para Ganesha, e então para Kali também. A Kali é a esposa de Shiva. Há tantas maneiras estranhas descritas nas escrituras hindus de como você tem que adorar a Kali. Você, através também do sangue humano. E você precisa beber o sangue. Tem uma história que diz que a Kali, que também é chamada de Parvati Kali, ela é casada com Shiva e ele quer que ela tenha pele clara. E uma vez, então, ela estava acusando Parvati de que ela estava com a pele um pouco mais escura. E então ela fica com raiva e os seus olhos ficam vermelhos e ela fica com raiva do marido. Ela vai para uma montanha meditar e então existe ali um certo racismo com relação à cor também. Curiosamente, eu me tornei cristão e nunca vi esse tipo de conversa com Jesus com relação à cor da pele. Então ela pergunta sobre a pose da árvore. Não há menção de nenhuma divindade neste nome. Você está fazendo claramente o seu corpo parecido com uma árvore. E que ainda faz parte da adoração do hinduísmo, mesmo que seja chamado de árvore. Então, novamente, é assim que você começa a yoga, como qualquer pose que você faz. Por exemplo, a Padmasana, você senta e começa a fazer a Simhasana, você se curva como se estivesse sentado na posição de lótus, então coloca as mãos para frente, esticando o corpo, e você começa a respirar. E os exercícios de respiração que você começa a fazer estão relacionados ao Deus Shiva. A postura da árvore também. É como uma pose inicial em que você se parece com uma árvore, então você está de pé, prestes a fazer uma próxima pose que está ligada ao hinduísmo, ao Deus hindu Shiva. Na verdade, se alguém abre este livro, Shiva Sahita, esta menção de diferentes poses, ela é maior que o número 100 no final. O livro está quase acabando e ele fala sobre todas essas poses, que são um presente ao Deus Shiva. É sempre uma conexão para glorificar a Shiva. Enquanto somos ordenados na Bíblia a glorificar a Deus,
com os nossos corpos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele deve ser todo utilizado para a honra e glória apenas de Jesus Cristo. E ela pergunta sobre os mandalas, que são aquelas figuras, se elas estão relacionadas ao hinduísmo, e são como chakras. E ele diz, os chakras são novamente conectados ao Kundalini. Acredita-se que existem diferentes chakras no corpo e todos eles conectam a estes deuses também e a ciclos de reencarnação. Então você precisa acreditar neste ciclo de reencarnação e mesmo que você não acredite, você passa a acreditar nessas energias do corpo, nessas energias que são passadas por esses deuses. Então também faz parte do hinduísmo e o cristão não deve praticar. E ele finaliza falando que hoje ele aceitou Jesus, a vida dele mudou completamente, ele teve uma visitação de Jesus na vida dele e ele passou a ler a Bíblia e conhecer melhor. E hoje ele vive a vida dele nos Estados Unidos, porque na Índia existe uma perseguição muito grande quanto aos cristãos. E então ele diz que em Nova York eles estão inserindo nas faculdades e nas escolas meditação. Isso é muito ruim para as crianças e para os jovens, porque começa a os afastar do único e verdadeiro Deus vivo. Lentamente vai levando as crianças e os jovens, né, para caminhos errados, né? A Bíblia diz que a luz não tem nenhuma conexão com as trevas, então você simplesmente sabe que o diabo está esperando como leão ao redor, querendo tragar, para matar, roubar e destruir. Então, ele finaliza o vídeo. Então, nós finalizamos por aqui a tradução. Achei bem interessante esse vídeo. Aconselho você que quiser conhecer mais, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo original, desse canal da irmã. Ela era da Nova Era e ela se converteu também, então ela entrevista algumas pessoas e ela fala um pouco sobre alguns enganos da Nova Era, bem interessantes, porque hoje o mundo cristão está sendo muito influenciado pela Nova Era e aí está uma das artimanhas de Satanás para derrubar o povo cristão, o povo de Deus, né? Então é isso, nós finalizamos por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.